Boa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez nos encontramos reunidos. Reunidos para falar em nome de Jesus e, em nome dele, estudar a doutrina santa, a doutrina espírita, essa doutrina que nos leva para caminhos maravilhosos de sonhos, de esperança, de bom ânimo, porque nos faz sonhar e realizar bons momentos, ter certeza de que teremos momentos maravilhosos na nossa existência. Obrigada, meus amigos, por estarmos juntos mais uma vez. Pedimos aos amigos espirituais que venham até nós, que nos ajudem nesse estudo. E hoje nós vamos estudar o livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, na psicografia de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Agradecemos muito a presença dos irmãos. Pedimos sempre que orem por nós, porque nós estamos orando por vocês. Tá bom? Então vamos estudar. Hoje eu escolhi a lei de retorno. Fomos inspirados, certamente, porque nada a gente faz que não tenha uma inspiração, né? A lei de retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Disse Jesus, e João anotou em 5:29. João 5:29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Em primeira mão, a gente pergunta, mas o que será a ressurreição da condenação? Ora, ressurreição seria a reencarnação de que nós todos vamos passar até que nos tornemos espíritos puros. Portanto, quando há a ressurreição da condenação, seria a reencarnação depois de uma experiência muito mal levada, mal conduzida, depois de uma experiência de muitos erros. Então, nós, no final dessa experiência de muitos erros, nós desencarnamos e depois, ao retornar, encontraríamos nos aguardando uma encarnação que, diante da condenação, seria a ressurreição da condenação. Vamos voltar a um novo corpo, porém, para cumprir as penas ou as regras de uma condenação a que nos impusemos por termos nos desviado das leis de Deus. No momento em que nós nos desviamos destas leis, que são leis imutáveis, nós temos que resgatar os nossos débitos. E nós só vamos resgatar os nossos débitos se nós nos lançarmos, como de fato somos lançados, por vontade própria ou não, a nova encarnação. E daí vem que Jesus se mencionou a ressurreição da condenação. Seria voltar ao corpo depois de uma experiência muito mal conduzida por nós, levando-nos a agredir, a nos afastar das leis de Deus, ou contra os nossos irmãos, o nosso próximo, ou contra nós mesmos, porque muitas vezes nós tomamos atitudes que agridem aos outros, aos nossos irmãos, mas muitas vezes tomamos atitudes que agridem a nós mesmos. Quem sabe fazendo muitas coisas que podem encurtar a nossa existência, que podem fazer mal ao nosso corpo físico. E o nosso corpo físico padecendo de moléstias, por
evidente, o nosso espírito sofre junto. Então, nós temos moléstias que vêm do nosso espírito já sacrificado e que ela se exterioriza através do nosso corpo, porque nós não levamos uma existência pautada pelas leis de Deus. Nós nos afastamos dessas leis. E quando há esse afastamento, nós chegamos a este momento difícil, que é ter que voltar a reencarnar, ou seja, pela ressurreição da condenação. Aqueles que fazem o bem, por evidente, vão ressurgir, como diz Jesus na lição que Emmanuel hoje nos traz a estudo, que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, ou seja, uma nova vida, cheia de projetos, cheia de lições novas, cheia de novas perspectivas, de uma vida nova, reformada, grandiosa, bela, que nós podemos sempre dizer: eu estou aqui agradecido porque tenho uma nova vida. Eu não estou, é lógico que no planeta que nós vivemos, nas encarnações pelas quais passamos, nenhum de nós no planeta Terra temos uma experiência de vida como um mar de rosas, como se chama. São sempre altos e baixos, mas esses altos e baixos são próprios da nossa condição humana, ainda de espírito muito ainda ligado à matéria. E então, por ser muito materializado, nós estamos numa situação em que temos altos e baixos na nossa existência, mas nem por isso deixamos de ser felizes. Nós podemos ser felizes mesmo sabendo que a dificuldade existe no nosso caminho, porque ela faz parte do nosso planeta. É um planeta ainda de provas e expiações, e como diz o nome, nós estamos sempre com dificuldades em alguma área, em algum momento da nossa vida, mas não vamos passar a vida inteira presos nestas dificuldades. Teremos momentos muito bons, de alegria, de felicidade, de bom ânimo, porque teremos fé, teremos esperança, teremos paz. E ao ter paz, nós poderemos sempre esperar tudo de melhor para o dia de amanhã. Portanto, teremos uma ressurreição da vida, ou seja, nós fizemos o bem e vamos ter uma ressurreição através da nossa vida, porque, como sabemos, da morte sairemos muitas vezes. Nós vamos reencarnar inúmeras vezes, mas da vida jamais sairemos, porque a vida é uma só. Simplesmente nós vamos e voltamos. Vamos e voltamos. Vamos estudar o livro dos espíritos, nós temos do mundo espírita ou do mundo espiritual, ou do mundo dos espíritos, onde nós temos a encarnação, estudamos lá a encarnação, estudamos a reencarnação, estudamos a volta do espírito à vida corporal, e estudamos a volta do espírito ao plano superior ou ao plano que escolhermos para nós, porque nós escolhemos o plano que queremos estar. Não que seja absolutamente nada que seja eterno, porque Deus não nos dá punições eternas. Absolutamente, o Pai humano não dá uma punição eterna para o seu filho, porque Deus Todo-Poderoso, nosso Pai boníssimo, nos daria uma punição eterna. Não existem punições eternas. Existem pagamentos de débitos contraídos com infringindo as leis de Deus. Quando infringimos essas leis, nós adquirimos, colocamos na nossa conta
débitos que temos de resgatar, porque nós somos pesados à economia do planeta, nós somos pesados à economia, na contabilidade divina, nós pesamos muito porque praticamos muitos erros, mas quando esses erros são muito aviltantes à lei de Deus, nossos débitos são maiores. Portanto, existe a ressurreição para a vida, como diz Jesus, a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação, como nós falamos anteriormente. E Kardec prossegue, quando diz, em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, exatamente nesse estudo que Emmanuel faz desse versículo em que Jesus mencionou a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. E prossegue Emmanuel, como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? É verdade, porque existem denominações religiosas que entendem que ao desencarnar, ao morrer, porque eles chamam assim, ao desencarnar, o espírito vai para uma condenação eterna porque ele praticou muitos males. Porém, quem é superior a Deus para colocar nas costas de um irmão que praticou muitos erros uma condenação eterna? Deus não daria uma condenação eterna a filho algum. Portanto, essas correntes religiosas não estão seguindo os ensinamentos da doutrina. Porque a doutrina de Jesus fala em amor, a doutrina de Jesus fala em perdão, a doutrina de Jesus fala em continuação da vida e não na perda da vida. Só perde a vida, entre aspas, aquele que é chamado à ressurreição da condenação, porque a vida será só de dificuldade, de luta, resgatando seus débitos que ele contraiu por muita falta de respeito às leis do nosso Pai. Portanto, esses teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível não têm como se explicar a grandiosidade de Deus. Eles não têm como explicar como é que Deus iria permitir esse inferno ardente e imperecível aos seus filhos. Em hipótese nenhuma, isso poderia se dar. E prossegue. As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Lógico, quando nós encontramos o desencarne, Emmanuel usa de um palavreado muito bonito, falando na morte corporal, quando nós estamos nos banhando nas águas da morte corporal. Ou seja, quando o corpo morre, mas o espírito não morre. Então, nós nos banhamos na morte corporal e as criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida no momento da desencarnação. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, ou seja, ele vai encontrar progresso, subida de futuro, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Quanto mais ele lutou, trabalhou pelo bem e pelo progresso desse rumo da espiritualidade santificadora para todos os irmãos, para si mesmo, ele se elevou perante a espiritualidade, ele cresceu, ele subiu os degraus da espiritualidade. Então, ele está resgatando débitos do passado remoto e não está adquirindo outros débitos mais graves para o futuro. O seu porvir vai ser de uma ressurreição da vida. Todavia, diz Emmanuel, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades da ressurreição na luz. Sim, porque ao contrário
daqueles que se dedicam ao crescimento da espiritualidade nos corações, não só nos seus, mas como de outros irmãos, dos irmãos de jornada, aqueles que se dedicam ao mal, eles estão apenas se afastando da elevação necessária, do crescimento, do progresso, tudo lei de Deus. Todas elas são leis de Deus, é a lei do progresso. E se nós não nos esforçarmos pelo nosso progresso, quem se esforçará por nós? Nós temos que nos esforçar pelo próprio progresso, porque a grandiosidade da nossa vida depende do nosso esforço. E se nós não nos esforçarmos, não há como o outro querer que eu cresça, se eu não quiser, se eu não me esforçar, porque existe uma coisa na nossa doutrina e na nossa vida chamada livre-arbítrio. E se eu não quiser, a vontade é tão soberana na nossa existência que só a vontade de Deus é maior que a nossa. A nossa vontade determina a nossa passagem pela existência. Se eu vou passar uma existência de dificuldade, foi porque a escolha foi feita por mim. Eu escolhi as dificuldades ou no passado mais remoto ou no passado recente. Mas eu escolhi de uma forma ou de outra, nesta encarnação ou em outras, momentos que eu criei de aviltar as leis de Deus. E no momento em que eu entro em conflito com as leis de Deus, eu estou me afastando da realidade de uma vida melhor. Portanto, como diz Emmanuel, quando o mal se faz presente nas vidas, se cancela as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes, quem faz o mal, a repetição do curso expiatório. Ou seja, uma expiação que ele vai cumprir os desgastes da vida transata e os desgastes que ele está causando à lei de Deus em sua vida, na vida presente. E a volta à lição é a volta à lição ou ao remédio, porque não há outra possibilidade. Se a pessoa, se o ser, se o irmão, ou se eu, seja quem for, não quiser cumprir, não quiser seguir os princípios ditados pelo nosso Pai Celestial, que esses princípios são ditados através das suas leis, que são sempre permanentes e irretorquíveis, não há como se alterar as leis de Deus, então cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. E é a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. Quem quiser seguir os caminhos do mal vai ter o livre-arbítrio, mas terá que responder com a volta à lição e ao remédio, que é difícil e é amargo. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. A ressurreição pela vida de progresso, de evolução, ou a condenação, a ressurreição da condenação, quando praticamos o mal. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Já falamos sobre as penas eternas. A renovação, o progresso, não tem nenhuma similaridade com a teoria das penas eternas. Não existe essa possibilidade. Vamos ressurgir, vamos renascer, vamos reencarnar, porém, sem condição de contar em nossa existência, qualquer que seja ela, com as penas eternas. Teremos as nossas provas, as nossas expiações, se for o caso, se tivermos nos cumpliciado com o mal, ou vamos, em nome de Jesus, seguir pelas portas mais estreitas, porém firmes e serenas da espiritualidade. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. De jeito e maneira, nas sentenças definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo,
observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Não nos dá penas eternas. Haverá ressurreição para todos, ou seja, todos reencarnaremos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova, novos propósitos, e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Eles criaram o mal em seu caminho, se afastando das leis de Deus. Que Deus nos defenda do mal, nos mostre sempre o bem e que nós possamos ter o bom ânimo de seguir pelo caminho do bem. Que Jesus nos proteja, nos guarde e nos defenda. Até a próxima semana, se Deus quiser.